Oi todo mundo, estou aqui de novo. Hoje é o profeta da bananeira, não página da bananeira. Estou aqui no que eu chamo do jardim suspenso da Babilônia, mentira. E tem alguém cortando grama aqui perto, então vocês vão ver ao fundo um barulho de uma corta. O rapaz percebeu que eu estou falando aqui, estou gravando e parou de cortar grama. Bom, enfim, hoje eu vou trazer para vocês uma reflexão que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, ou seja, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Estou olhando para o rapaz ali, moça, eu estou só gravando um vídeo aqui, depois eu volto. Ah, pessoa gentil, né? Pessoa sem bondade, enfim. Quando Jesus estava ensinando as multidões, aí ele disse assim, teve uma hora que ele falando assim, se referindo ao sofrimento que teria no mundo. Ele disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa, estou dizendo com outras palavras, tá? Vou dizer uma coisa aqui para que vocês tenham paz, vocês tranquilizem o coração de vocês. No mundo, e aí deu a sentença, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está colocando aqui, vamos dividir em 3 etapas essa frase dele. Primeiro ele já vai dizendo assim, o que eu vou dizer para vocês não é para vocês ficarem aflitos, ficarem já sofrendo por antecipação, é para vocês terem paz. Aí já anima a pessoa, né? Você já fica assim, opa, negócio bom que vem aí. Aí só que a segunda frase ele diz, aí ele bota assim, a gente na chão, como se diz, no mundo tereis aflições. Ou seja, quem pensa em ter uma vida livre de preocupações, livre de problema, nunca vai ter problema. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Às vezes a gente, quando é criança, fala muita besteira, né? E eu, particularmente, até hoje sou o rei da bobagem, né? Quem vê aí o meu Instagram, não o Crônicas de um Profeta, no outro privado, vai ver que eu só posto besteira. Quando eu era criança, eu ouvia os adultos falando assim, ai meu Deus, eu tô com problema, eu tô com problema. E eu achava aquilo tão chique, tão adulto. Aí eu dizia pra mim mesmo, eu tô doido pra ter problema, pra me sentir adulto. As pessoas, meu Deus. Por Deus, eu pedi, Senhor, perdoe a minha inocência que eu não sabia o que dizia. Mas aí veio uma carrada de problema quando a pessoa é adulta, né? Enfim, mas prosseguindo nesse meu raciocínio. A gente sempre vai ter problemas, vai passar por dores. Eu não posso dizer que eu sou a pessoa mais sofredora do mundo. Eu sempre acho que vejo muitas pessoas que sofreram muito mais do que eu. Pessoas que estão no hospital com uma doença incurável, sofrendo dores. Pessoas que perderam entes próximos. Você imagina uma mãe perder um filho? Eu acho que não tem dor maior do que essa. Um pai perder um filho, não tem dor maior do que essa. Então não posso dizer que eu sou a pessoa mais sofrida ou sofredora do mundo. E Jesus avisou, no mundo tereis aflições. Ou seja, sofrimentos, dores, problemas, mesmo que criança peça, né? Porque Deus não esteja ouvindo a oração dessas crianças que estão por aí, pedindo isso, né? Não como eu fiz, enfim. Então assim, mas falando seriamente, e a gente fica perguntando para quê? Ou por que a causa de tanto problema? Pessoas que chegam a entrar em desespero com tanta dor na alma, pessoas que são mortas, pessoas que são assaltadas, que acontece um acidente, pessoas, mulheres que são estupradas, crianças que são estupradas. Desculpa falar assim, mas é verdade. Não vou usar meias palavras para descrever o quanto de sofrimento que tem no mundo. Gente passando fome, gente sem ter onde dormir, mães que vê chorando porque crianças passando fome, sem ter um prato de comer. Tem demais isso. Muito disso, a culpa, a gente fica assim, onde é que Deus que está no meio disso tudo? Muito disso, sabe, são os próprios homens. Porque que fazem isso? Pessoas que exploram outros, escravizam outros, má distribuição de renda entre a sociedade, pessoas que têm tudo, mas não olham para quem não tem nada. Os governos também que têm políticas, que mantêm políticas capitalistas, o rico ficando mais rico, o pobre ficando mais pobre. Tem até uma música, né, de uma banda da Bahia, falando esse trecho. Então assim, são muitas as causas que a gente não pode atribuir tudo a Deus. Na verdade, a gente não pode atribuir quase nada disso a Deus. Porque tem coisas do acaso mesmo, embora tudo esteja nas mãos de Deus, no controle de Deus,
até uma árvore, até uma folha que cai de uma árvore, Deus está no controle. Deus sabe, inclusive, quantos cabelos tem na nossa cabeça, então Deus está no controle de tudo. Por que Deus permite a gente passar por tanta coisa? Porque Ele tem prazer no sofrimento humano? Olha só, vou trazer uma comparação muito simples aqui. Quando eu era pequeno, eu sempre tinha o costume de ver assim, a gente chamava aqueles meninos velho remelento, que ficava o nariz escorrendo e brincando no sol, e era sol e chuva, e era poeira e não sei o que lá, e chegava em casa, tive uma gripezinha, depois não tinha mais, curava no outro dia com mais remela, com mais areia, com mais poeira, com mais sol. E aquele menino lá, em comparação, aquele criado numa redoma, se botasse os olhos para fora, já pegava uma gripe. Ou seja, a pessoa tem que se expor realmente a muitas coisas para adquirir imunidade, para adquirir resistência. Quem não sofre nunca, no primeiro sofrimentozinho a pessoa tem um baque. Às vezes a gente fala muito dessa geração mimimi hoje, né? Que pessoas que... nós pais temos o costume de dizer assim, eu quero dar para o meu filho aquilo que eu nunca tive, eu passei minha fome, mas não quero que ele passe. Tá bom, é bacana você como pai. O problema é que você também pode estar criando, se você nunca diz um não, se aquela criança nunca é acostumada a dizer um não só ao sim, você está criando, às vezes, um adulto incapaz de ter resiliência, de crescer, de amadurecer, de criar uma casca grossa contra as coisas da vida. E se não passar por isso, ainda em terra, idade ou dentro de casa, lá fora, vai passar e vai ser muito pior. Porque às vezes quando um pai castiga um filho, quando diz um não, é com a dor no coração, mas pelo menos está ali, naquele ambiente seguro. E quando chega lá fora, quem é que vai ter essa consideração? Então, na verdade, assim, sofrimento é bom? Não é. É necessário? É necessário. Infelizmente, é necessário. E aí, é quando chega nessa segunda parte que Jesus, né? No mundo tereis aflições. Mas olha, se acalme. Como é que vai se acalmar já com a sentença dessa? Tenha paz com o que eu vou dizer, viu? No mundo tereis aflições. Pronto. Agora já sei que eu vou sofrer mesmo, agora eu vou sofrer mais só por saber que eu vou sofrer. Vocês estão entendendo? Sofre por antecipação. E nessa coisa toda, desse sofrimento, aí você vai ficar nessa espiral, tal. E para onde? Que fim vai ter isso aí? Para onde é que isto vai me levar? Aí Jesus disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele quer dizer que venceu o mundo, ele também está com a mão estendida. Olha, eu já passei por isso, eu vou lhe ajudar a passar por isso. Não existe uma prova, uma dificuldade que Deus não te ajude a passar. E outra coisa, uma frase que eu ouvi esses dias. Para os grandes heróis, as batalhas mais difíceis. Para os pequenos, as batalhas menos difíceis. Então significa que se você está passando por um probleminha ou só passa por coisa pequena, não é porque você é sortudo, não. É porque você realmente não tem a capacidade de passar por uma coisa grande. Agora, se você passa por dificuldades, muitas dificuldades, inclusive quando Deus permite, que Ele sabe que você vai vencer. Ele só vai até a condição que sabe que você vai. E às vezes, muitas vezes você diz assim, mas eu não vou conseguir passar por isso. Aí passa. Aí quando chegam próximos problemas, mas esse eu vou sucumbir. Entra em depressão, não sei o que lá, mais um dia a coisa sai e você não morreu e você passou. Então assim, às vezes é melhor a gente encarar o sofrimento como realmente uma coisa necessária da vida. Mas é necessário, tudo na vida tem que passar por um sofrimento. Para uma criança, para minha filha, por exemplo, estudar geografia ou matemática é um sofrimento, mas tem que estudar. Viu, Ana Júlia, quando você estiver ouvindo isso aí? Tá? Já saiba disso. Então assim, tem uma maneira melhor de encarar isso. Eu costumo pensar assim, tem uma maneira assim, que não diminui, não faz diminuir a dor, mas ajuda a passar. O que é que eu tenho que aprender com isso, com esse processo? Porque quando você estiver só lamentando a dor e o sofrimento, você não aprende nada. Mas quando você se dispuser, e eu faço isso, não estou me orgulhando de bater nos peitos não, mas eu dou graças a Deus e estou contando aqui uma dica para vocês pensar assim, o que é que eu tenho que aprender com isso? Nem sempre vem na mesma hora, claro. Mas você persistir, você se treinar, um dia você vai chegar a pensar assim e vai ver que esse pensamento é bacana. O que é que eu tenho que aprender com isso? Quando você entende o que tem que aprender, você passa mais rápido. Aí eu garanto a você. Ou não tão rápido assim, mas pelo menos ajuda melhor a passar. E agora, para
fechar esse raciocínio, uma vez eu vi um programa de televisão, aí uma mulher perguntando assim para um padre, muito sábio. Aí ela perguntou assim, mas por que tanto sofrimento, tal, é necessário? Aí o padre disse responder assim, olha, eu não sei explicar tudo isso, mas assim, eu pedi amor a Deus. Para amar a quem? Aquelas pessoas que estão precisando de amor. Eu pedi compaixão a Deus, mas se ninguém estiver precisando da minha compaixão, vai ter que alguém aparecer precisando da minha compaixão para que eu possa ter compaixão por ela. E cada coisa que você pedir de boa a Deus, Deus vai dar um exercício para você. Ou seja, vai mandar alguém, pessoas, situações, para que você possa exercitar aquilo ali. Vocês estão entendendo? Então, assim, tem uma lógica por trás de tudo que Jesus disse, é brilhante. Jesus é brilhante. Ele deu uma lógica muito bacana aí. Para que você passe pela... Para que você vai passar por uma coisa, para quê? Para exercitar aquilo que Deus está lhe dando. Amor, compaixão, força, resiliência e tudo isso. Então você vai amadurecendo e nesse processo, se você prestar atenção, você também vai ajudando outras pessoas. Não só ajudando com aquela situação que Deus coloca, como também você vai aprendendo e ensinando outras pessoas a fazer isso, que é o que eu estou fazendo agora com vocês. Tá bom? Então assim, só para fechar, assim, bebam água. Tem nada a ver com a coisa, sabe? Bebam água, bebam muita água, mas não bebam água demais, porque senão você vai forçar o seu rim a trabalhar demais, tá? Procura aí, tem aplicativo que fala pela sua altura e peso, quanto de água você tem que beber. Eu tenho uma amiga que estava começando a ter problemas de saúde, porque essa ondinha de beber água demais, ela estava ficando já amarela, com as mãos amarelas, eu não vou dizer o nome para não expor aqui. Mas ela realmente foi orientada a procurar um médico e foi orientada a parar de consumir tanta água, porque ela não tinha estrutura física, tanto massa, para estar bebendo tanta água, porque força demais o fígado a trabalhar e pode entrar em colapso. Incrível, não é? Então eu estou dando essa dica, que não tem nada a ver com o que eu estava falando no tema. Mas é isso, meus amores. Beijo por hoje.